Fala galera do canal Rapidola, sou Marcos Murakami, especialista em matemática. Vamos continuar o curso de progressão aritmética. Na primeira aula conversamos o seguinte. Primeiro, o que é uma PA? É toda a sequência numérica em que cada elemento a partir do segundo é o anterior somado por uma constante. Essa constante é chamada de razão da PA. Se você não sabe quem é a razão da PA, quer calcular a razão da PA, você vai calcular o A2 menos o A1, o A10 menos o A9, o A8 menos o A7, sempre quem vem na frente menos seu antecessor. É assim que você vai obter a razão da progressão aritmética. Lembre também que uma PA poderá ser crescente quando a razão é positiva, decrescente quando a razão é negativa e constante quando a razão vale zero. E na aula anterior nós conversamos sobre o termo geral da PA. Quem é o termo geral da progressão aritmética? AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Vamos continuar com mais exercício. Roda a vinheta. Nessa aula número 2, vamos fazer mais exercícios para reforçar o que foi estudado de progressão aritmética até o momento. Vamos para a primeira questão. Se f de n, onde n pertence a naturais, é uma sequência definida por f de 0 igual a 1 e f de n mais 1 igual a f de n mais 3, então qual é o valor do f de 200? Nessa questão ele fala que fn é uma sequência, onde esse n é um número natural, tal que f de 0 vale 1 e f de n mais 1 é o f de n mais o número 3, e ele quer saber quanto vale o f de 200. Apesar de ter vindo no formato de uma função, essa sequência que eu tenho é, na verdade, uma progressão aritmética. Vai estar, mas Mura, como é que eu vou saber na hora que eu tenho uma progressão aritmética? Por causa dessa relação. f de n mais 1 é o f de n mais 3, ou seja, f de n mais 1, o próximo, é o anterior, o f de n mais 3 unidades. Esse 3 que aparece aqui, ele é a minha razão da minha progressão aritmética. Só que preste bem atenção, detalhe, eu quero saber o f de 200. E como eu comecei a contar do zero, f de 0 vale 1, aí eu tenho condição de achar o f de 1, o f de 2, mas a minha contagem começa a partir do zero. Então, o meu f de 200, em termos de progressão aritmética, ele vai ser o termo 201 da minha progressão aritmética. Calma, preste bem atenção. f de 0, esse f de 0 que vale 1, ele vai ser o A1. O f de 1 vai ser o A2. Se eu quero o f de 200, ele vai ser o A201 da minha progressão aritmética. Essa minha PA será o seguinte, a PA você vai ter o A1 da PA vale 1. Como a minha razão da PA é o número 3, 1 mais 3 vai dar 4, 4 mais 3 vai dar 7, 7 mais 3 vai dar 10, e assim você vai seguir até chegar o f de 200, que é o elemento 201 da minha sequência, da minha progressão aritmética. Mas pelo termo geral, nós sabemos que o A201 da PA vai ser o A1 mais 200 vezes a razão. E eu tenho que o A1 vale 1 mais 200 vezes a razão. E a razão da minha PA é o número 3. 1 mais 600 e o resultado será 601, que é a alternativa C da minha questão. Então, uma questão muito interessante, porque ela vem através do formato de uma função e não diz no início que você tem uma progressão aritmética, você tem que perceber pela definição que ele fornece que f de n mais 1 é o anterior mais a constante, e essa constante aqui é a razão da sua progressão aritmética. Vamos agora resolver mais uma questão. O professor Murakami realizou uma atividade com seus alunos utilizando canudo de refrigerante para montar figuras, onde cada lado foi representado por um canudo. A quantidade de canudos C de cada figura depende da quantidade de triângulo T que forma cada figura. A estrutura de formação das figuras está representada a seguir. Que expressão fornece a quantidade de canudos em relação à quantidade de triângulos de cada figura? Alternativa A, canudos é T mais 3,
B, canudos é 4t mais 3, C, 3t mais 3, D, C é 2t mais 1 e a alternativa é C é 2t mais 3. Para resolver essa questão número 2, vamos analisar o desenho. Eu tenho aqui o primeiro triângulo, a primeira figura que apresenta um triângulo. Eu tenho a segunda figura, que você tem um triângulo e um outro ao lado dele. A próxima figura, você tem a figura anterior e mais um triângulo ao lado. E assim continua de modo infinito. E eu quero saber qual é a lei de formação. Observe que a primeira figura tem 3 canudos, a segunda figura 5 canudos e a terceira figura você tem 7 canudos. Portanto, a minha sequência 3, 5, 7 é uma progressão aritmética 3, 5, 7. E para resolver a questão, basta você obter o termo geral dessa progressão aritmética. Quem é o termo geral da PA? AN igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Logo, eu vou ter que a n vai ser o A1, 3 canudos, n menos 1 vezes a razão. A razão é o número 2. Aí você vai fazer a distribuição, logo eu terei a n igual a 3 mais 2n menos 2. A n será 2n, 3 menos 2, você vai ter o número 1. Aqui eu tenho o termo geral dessa progressão aritmética. Observe um detalhe, que esse n que aparece aqui seria quantos triângulos eu tenho em cada figura, e esse AN é o total de canudos. Portanto, eu posso escrever total de canudos é 2t mais 1, que é a alternativa D da nossa questão. Mura, é a única maneira de resolver a questão? Não, tem uma saída funcionando uma lógica muito legal. Seria o seguinte, se você eliminar esse canudo aqui, o último canudo, vamos eliminar esse último canudo. Você vai observar que você tem 2 canudos aqui, aqui você tem 4, aqui você vai ter 6. Logo, você vai perceber que o total de canudos sempre será o dobro do número de triângulos. Ah, só que está faltando mais um, que foi esse que você retirou bem aqui. Então, nós temos a saída para esse modelo de questão que já apareceram questões semelhantes na prova do Enem. Vamos agora para a terceira questão. Em 5 de junho de 2004, foi inaugurada uma pizzaria que abre aos sábados. No dia da inauguração, a pizzaria recebeu 40 pessoas. A partir daí, o número de pessoas que passaram a frequentar a pizzaria cresceu em progressão aritmética de razão 6, até que atingiu a cota máxima de 136 pessoas, a qual tem se mantido. O número de sábados que se passaram, excluindo o sábado de inauguração, para que a cota máxima de pessoas fosse atingida pela primeira vez, foi 15, B 16, C 17, D 18 e a alternativa é 26. Basta você observar que nós temos uma progressão aritmética, onde o primeiro elemento dessa progressão aritmética, o primeiro sábado da inauguração, tivemos 40 pessoas. E eu tenho uma PA de razão 6, 40 mais 6, 46, mais 6, 52, até um determinado momento, até um determinado sábado, que chegou a 136 pessoas e se manteve constante. E ele quer saber qual é o total de sábados, excluindo o sábado da inauguração. Você vai retirar o sábado da inauguração. Portanto, a PA não vai começar em 40, e sim em 46. Aqui eu vou ter o A1, primeiro elemento da PA, aqui eu vou ter o A2, segundo elemento, até um determinado momento que eu vou ter o 136, que eu vou chamar que é o momento AN, o termo de ordem N, o enésimo termo da minha PA. Se você recordar do termo geral da PA, AN é A1 mais N menos 1 vezes a razão. AN, o termo na posição N, que é 136, o A1, primeiro elemento, 46, mais N menos 1 vezes a razão, e a razão vale 6.
46 está somando, passa subtraindo, 136 menos 46. Esse 6 está multiplicando, você passa dividindo, igual a n menos 1. 136 menos 46 vai dar 90. 90 dividido por 6 vai ficar n menos 1. 90 dividido por 6. 90 por 6 vai dar 15. N menos 1 é 15. Logo, n será 15 mais 1. N, 16. Portanto, alternativa B, eu vou ter 16 sábados. Mura, eu posso resolver utilizando 40? Sim, eu poderia ter colocado A1 40, no final daria N 17, mas ao ler o enunciado eu ia perceber que a resposta não é 17, porque ele pede, excluindo o sábado da inauguração, quantos sábados eu vou ter? E a resposta vai ser 16, alternativa B. Vamos agora resolver a próxima questão. Um estacionamento cobra R$ 15 pela primeira hora. A partir da segunda hora, os preços caem em progressão aritmética, sendo que o valor da segunda hora é R$ 10 e o valor da 12ª hora é R$ 4. Se um automóvel fica estacionado 5 horas nesse local, o proprietário gastará? Você começa a resolver a questão assim. A primeira hora, você vai escrever aqui, a primeira hora custa R$ 15. A segunda hora, o valor custa R$ 10. Só que ele menciona na questão que a segunda hora até a 12ª hora, você vai colocar aqui a 12ª hora, que custa um valor de R$ 4, o valor cobrado cai em progressão aritmética. Observe que a minha progressão aritmética começa na segunda hora até a 12ª hora. Então, a segunda hora vai ser o primeiro termo da minha progressão aritmética, vai ser o A1, enquanto a 12ª hora não será o A12, porque a primeira hora não faz parte da PA. A PA começa na segunda hora, então segunda hora é o A1, terceira hora é o A2, até a 12ª hora que vai ser o A11 da PA. Portanto, se eu tenho o A1 e tenho o A11, eu posso obter a razão. Basta você recordar do termo geral. Quem é o A11 na PA? A1 mais 10R. Como eu tenho o valor do A11 que vale 4, você vai substituir. O A1 vale 10, mais 10 vezes a razão. Está somando, passa subtraindo. Logo, você vai ter que 10 vezes a razão é 4 menos 10. R será menos 6 dividido por 10, que dá menos 60 centavos a razão da minha progressão aritmética. Logo, para terminar a questão, você percebe que a primeira hora você paga um valor fixo, um valor de R$ 15. Na segunda hora que começa a progressão aritmética decrescente, o valor custa R$ 10, você diminui 60 centavos, vai obter 9,40, menos 60 centavos, 8,80, menos 60 centavos vai dar R$ 8,20. Somando, você vai ter um valor de R$ 51,40, que é a alternativa B da questão. Questão muito importante, aparece muito em vestibular, aparece muito em concurso a questão. Cuidado que a PA não começa na primeira hora e sim na segunda hora, por isso que a segunda hora é o A1. Por hoje vamos ficar por aqui nessa aula. Não esqueça de compartilhar, deixar o seu like, deixar seus comentários e até a próxima aula desse curso de progressão aritmética. Se liga, Rapidola!